Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podfametro e hoje com uma estrutura um pouco diferenciada, porque eu estou recebendo aqui não o professor do curso, não o coordenador do curso, mas o seu colega também, que é acadêmico aqui na Fametro. Hoje eu estou recebendo aqui o Christopher e o Jean Paulo, que são alunos do curso de Engenharia Ambiental, e nós vamos estar falando sobre a temática da gestão dos resíduos sólidos e a importância de se pensar essa temática transversal e como que nós vamos aí, dentro das nossas profissões, não necessariamente na engenharia, mas como nós vamos pensar essa temática. Sejam todos bem-vindos e agradeço aí por terem aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite, Vitor. É um grande prazer estar aqui e realmente é uma temática muito relevante, muito importante e nem sempre nós damos esse ênfase a essa temática, né? Os resíduos hoje são um dos principais problemas no mundo. Certo. Exatamente isso. É interessante que a partir do momento que a gente abre esse espaço, né, aproveitando para agradecer a oportunidade. Sim, claro. Quando a gente abre esse espaço para debater sobre esse tema, como o Cristiano também falou, é uma problemática. Assim, a gente não vive essa realidade só aqui em Manaus, só aqui no Amazonas, mas já é um tema global. Então, nós estamos aqui para debater um pouco, discutir um pouco sobre o tema e abrir a consciência das pessoas. Certo. E dentro desse contexto, nós sabemos que hoje discutir sobre temáticas ambientais, e aí quando a gente fala aqui do nosso universo acadêmico da educação superior, a gente fala que são as temáticas transversais, né? Que aí a gente tem ali a educação ambiental, os direitos humanos, e dentro dessa perspectiva, partindo inclusive da legislação, porque a gente sabe que tem uma lei que hoje normatiza isso, é até uma lei recente, e como é que vocês enxergam que diante da lei, esses resíduos sólidos podem ser gerenciados? E quais são os tipos desses resíduos e os principais que hoje têm sido aí talvez o grande gargalo das grandes organizações? Legal pergunta, Vitor. Então, a lei que tu comentou é a Lei 12.305, é uma lei bem recente mesmo, como tu comentou, e os resíduos, eles não são apenas resíduos sólidos. Certo. Né? Você pode encontrar ele em variados estados ainda. Você pode encontrar ele no semissólido, no líquido, no gasoso em algumas ocasiões. E perante a lei, resíduo é tudo aquilo que você pode oferecer um tratamento, uma forma de recuperar aquele material, aquela matéria. Não só aquilo que é descartado. E tipos, a gente tem aí um resíduo perigoso, não perigoso. Você vai ter aí uma subdivisão dentro do não perigoso, né? Com um inerte e um não inerte. E é bem interessante essa divisão porque por ele você consegue fazer um prévio tratamento, ter mais ou menos uma ideia do que você pode fazer com os resíduos, né? O interessante, também complementando, né, como você bem falou, quando a gente fala de resíduos é uma palavra nova, no sentido, fundamentando que a lei foi em 2010. Então isso é de 2010. É algo muito recente e as pessoas entendem, o que será um resíduo? Um lixo é um resíduo, rejeito é um resíduo. E a real é que existe uma diferença, hoje em dia fundamentando isso, existe uma diferença entre rejeito, resíduo e lixo. Interessante. Na verdade, o lixo, a palavra lixo é mais um termo popular, um termo que a sociedade usa. Quando a gente vai se referir sobre qualquer tipo de objeto que foi gerado por alguma indústria, por alguma atividade doméstica, por exemplo, qualquer atividade agropecuária, etc., a gente está falando de resíduo. O rejeito é o nosso lixo. O rejeito é todo aquele resíduo que não pode ser aproveitado. E da lei, que o Christopher muito bem falou, da NBR, né, a 10.004, que ela foi... Interessante que essa lei ela foi criada antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Certo. Então ela está só complementando essa política. E que inclusive dentro dessa discussão legal, as organizações então passaram a ter como requisitos, né, inclusive para as suas certificações da qualidade com a ISO 9000. Sim. E a família, na verdade, de ISO, acaba sendo uma necessidade você demonstrar como é que esse resíduo que você gera, ele vai ser aproveitado ou não, né, e como é que esse descarte vai ser, se vai ser de forma correta ou incorreta, inclusive a fiscalização, certo? Existe uma fiscalização bem pesada quanto a isso. E o ideal é que você descarte tudo de forma correta, né? Mas tem muitos resíduos ainda
que são descartados de forma inapropriada, e isso gera um impacto, um volume de resíduos muito grande no meio ambiente. Aí você pega e imagina o impacto que isso leva para o meio ambiente. Eu estava lendo alguns dados há pouco tempo, por exemplo, aqui, restringindo ao nosso estado, ao Amazonas, a produção é de 1 kg de resíduo, 1,04 kg de resíduos por habitante dia. E aí você faz a conta, são 2 milhões de habitantes, mais ou menos. Vamos arredondar um pouquinho para baixo, mais ou menos 2 milhões de habitantes por dia. É uma conta lixo. Meio alta. A gente foi mais a fundo, a gente viu pelos dados da CEMUSP, nossa Secretaria Municipal de Limpeza Pública, e lá em 2020, de janeiro a outubro, foram gerados 731 mil toneladas de resíduo só aqui na capital de Manaus. E o mais interessante, muito desse resíduo poderia ser reaproveitado. Sem dúvida. Aí quando a gente entra pensando na questão da indústria, por exemplo, você conseguiria, se tivesse gerenciado esse resíduo, você poderia ter reduzido o custo num novo ciclo de produção, você poderia reduzir aí a aquisição de novas matérias-primas, né? E dentro dessa temática eu acho bem interessante que talvez uma observação que seja interessante é que nós precisamos levar a educação ambiental desde a base da educação. Né? É um ponto substancial, porque hoje você trabalhar a educação ambiental na educação superior é a partir de um aperfeiçoamento de uma sociedade que já tem certos costumes. E quando você busca lá na base de desenvolver essa sociedade, a partir dessa visão aí de resíduo e sustentabilidade, a gente consegue ter um cenário diferente, não é verdade? A gente bate até essa tecla a respeito da educação ambiental, que eu falo por mim, por exemplo, eu me interessei, não fugindo muito do assunto, né, mas eu me interessei muito mais pelo curso por conta da educação ambiental que eu tive na escola. A minha mãe é um absurdo em questão de reutilização, redução, reciclagem. A consciência da minha mãe em relação a resíduos, ela passou tudo pra mim e eu fui me apaixonando cada vez mais pela profissão. E a gente vai debater isso mais pra frente, mas a gente entende que a conscientização ela é a base para tudo. Como, por exemplo, você bem mencionou, né? Imagina todos esses resíduos sendo reciclados. Sim. Cara, aqui em Manaus, de todos esses resíduos, apenas 2% é reciclado. Olha 2%. só. Nós estamos abaixo da média nacional, entende? Então, é um tema muito interessante para ser discutido, principalmente nas escolas. Certo. E aí eu já acrescento para vocês a nossa segunda pergunta. Quais são os impactos causados pelo descarte incorreto desses resíduos? Então, são muitos. Imagine que a água que você bebe, ela está sob o risco de ser afetada pelo descarte incorreto. O teu ambiente, seja ele de trabalho, de convívio, o seu lar até, muitas vezes colocando centenas de vidas em risco, e a gente pensa no principal impacto nasquelas famílias mais humildes, que não têm tantas condições, que não têm um saneamento adequado. É verdade. Que é outro ponto também muito interessante para conversar, não é? Mas imagine que aquele rejeito que você acaba depositando no meio ambiente, em alguma forma vai acabar poluindo ali os lençóis freáticos, vai causar um impacto... É um efeito cascata, né? Exatamente. Vai causar um impacto devastador na saúde humana. E não só na nossa saúde, na fauna, na flora, na questão de visibilidade da cidade também. É muito, muito demais, impressionante. Demais mesmo. A gente vê também, por exemplo, e não é... Que nem a gente estava debatendo naquele dia, não é muito difícil você poluir o meio ambiente. Por exemplo, as pessoas, elas têm, principalmente aqui em Manaus, o pessoal tem o mau costume de pegar um papelzinho, qualquer plástico e jogar para fora da janela. É pequeno. Isso aqui não vai afetar a natureza. Não vai fazer efeito, não é? E de fato, se a gente for levar só um papelzinho, a natureza ela dá conta. Só que a questão é que não é só uma pessoa que faz isso. É aquele ponto, são 2 milhões de habitantes aqui. Tem que frisar, cara, tem que frisar. É muito importante. São 2 milhões de habitantes, e se todo mundo jogar esse papelzinho, esse copo, essa garrafa, é muita coisa. E aí, dentro dessa perspectiva, já que nós temos aí uma série de resíduos que são gerados, me deem aí alguns exemplos de reaproveitamento desses resíduos. Como é que a gente pode trabalhar esse aproveitamento de determinadas situações? A gente pode, por exemplo, um resíduo que existe é o vidro.
O vidro é um material muito bom, ele demora 4.000 anos para se decompor. Nossa. Você passa gerações e gerações da família, filho dos filhos dos teus filhos, E o vidro tá lá. E o vidro ainda tá lá. 40 gerações aí. 40 gerações, gente. Então, o vidro, por exemplo, ele pode ser reaproveitado como um vaso, dependendo do recipiente e tudo mais. A garrafa PET, a gente vê várias pessoas usando a garrafa PET tanto como garrafa mesmo. Sim. Entende que, tá faltando alguma garrafa aqui na geladeira, então vou usar a garrafa PET como uma garrafa de água mesmo. Garrafa de água. Ou até mesmo nas plantações, eu vejo lá, por exemplo, lá em casa a gente utiliza muito as garrafas PET para plantar as nossas mudas. Legal. Já que ela entende que a garrafa, o PET, né, o polietileno, ele é um material que demora 400 anos para se decompor, então passa chuva, passa sol, ele vai estar durando lá. A gente tem um outro exemplo também a respeito, não fugindo muito, mas o óleo de cozinha, Sim. eu acho... Vira sabão, né? Vira sabão. Exatamente. E tem pessoas que eu acho até interessante evitar descartar, né, sobre a pia, porque o tratamento que a nossa empresa faz a respeito dos líquidos, né, é tratamento de óleo, é tratamento de água, mas muita gente reutiliza esses óleos, já que o óleo ele tem uma boa duração, e utiliza também para fazer sabão. Interessante. E é muito legal. Muito legal não, muito assustador, vou usar o termo assustador mesmo, porque você vai de 0 a 100, 2 pontos da lança aí. Porque se você descarta de forma incorreta, o impacto do óleo, por exemplo, ou do vidro, vamos lá, 4.000 anos para se decompor, o volume que aquilo vai ter em um aterro sanitário enorme. E se você pega e usa como matéria-prima, você já tem uma economia, você já tem um aproveitamento, então você vai de 0 a 100 em um piscar de olhos. Tá certo que tem todo um processo aí para fazer esse reaproveitamento, essa reciclagem, mas vale a pena. Com certeza. Um negócio interessante, falando desse aproveitamento, é que hoje, no campo de gestão, e aí envolve uma série de processos, tem surgido novas temáticas, inclusive partindo dessa questão da sustentabilidade, do reaproveitamento, da matéria-prima que pode ser reutilizada. Por exemplo, a Havaianas, que faz a coleta dos chinelos, Sim. que são a borracha, para voltar para um novo ciclo produtivo, de forma que reduz o custo da matéria-prima. A Gerdau, que reaproveita o metal daquilo que já foi utilizado e traz novamente para o processo. Empresas como a Michelin, que reaproveita os pneus velhos a fim de trazer para novo ciclo de produção. E tem nascido novos temas dentro dessa perspectiva. Um deles é a economia circular, né? Que envolve eu, enquanto empresa, geradora de um resíduo, não descartar ele, mas trazer ele quando ele não servir mais para aquele uso final que ele foi pré-concebido, trago ele de volta, né, para que ele se torne matéria-prima novamente nesse processo. Na visão de vocês, enquanto quase engenheiros ambientais, qual é o impacto disso para a economia? Cara, o impacto é absurdo. Como eu comentei, a gente vai de 0 a 100, tem um processo aí. Mas a questão de economia, quando você traz essa economia de recursos, quando a gente fala da sustentabilidade, nós pensamos no amanhã. Então, essa matéria-prima que você vai acabar reaproveitando, que você vai acabar reutilizando ela de alguma forma, vai ser menos matéria-prima que você vai tirar do meio ambiente. Então, você tem uma economia X, você pensa no futuro, no que você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos, e isso de forma geral. Então, não é brincadeira, essencial. É essencial que seja aplicado, que seja repensado essa questão de você simplesmente descartar. É uma engrenagem essencial. Interessante é que essa temática na economia circular agora ela virou falando da economia, ela virou um fator de competição entre as empresas. Sim. Não, porque as empresas entenderam que um mundo sustentável, a marca sustentável gera mais valor, agrega mais valor, exatamente, atrai mais cliente. E falando da questão ambiental, cara, nós estamos falando de você planejar o resíduo que você já vai gerar. Na Michelin, por exemplo, eu tenho como exemplo lá, boa parte da empresa, ela na temática ambiental, ela é muito bem sustentabilizada. Por exemplo, a bota do pessoal de lá é feita de poliuretano. O poliuretano é um polímero que está dentro dos pneus. Olha que interessante. Eles são coprocessados. Normalmente eles dão brinde para os colaboradores de lá. E os brindes eles recebem
um caderno com a capa reciclável, a caneta com a ponta reciclável e o corpo de bambu. Que legal. A bolsa feita de polietileno, que é um plástico, é PET, entendeu? Então, e não só eu falo da Michelin, mas também as outras empresas que você mencionou. E isso gera um impacto positivo para a empresa, porque de vez de ela continuar comercializando a matéria-prima, ela vai continuar comercializando, mas ela vai ter uma redução de custo Com certeza. da produção daquele resíduo. E aí ela consegue até reduzir o custo do produto final para o cliente. Exatamente. Então ela acaba ganhando margem e vantagem competitiva em relação à concorrência. Então é algo bem promissor, né? E tem um outro exemplo que eu gosto de conversar quando eu estou falando sobre essa questão do reaproveitamento de resíduos, é uma empresa que é brasileira, que é a Natura. Sim, a Natura ela é fantástico. referência nesse processo da sustentabilidade, como o próprio nome dela enquanto marca, Natura, natureza, naturalidade, ela traz isso. Reaproveitando, por exemplo, tem a linha Ecos, né? Que é uma linha que utiliza essencialmente uma matéria-prima ali que é da biodiversidade brasileira, e ela busca esse resíduo lá no Ribeirinho, que vai ser o catador, que vai pegar ali o resíduo do açaí, do cupuaçu, da pripirioca, do buriti, e ela traz isso para o processo, ela remunera aquele ribeirinho para que ele não degrade o ambiente, a fim de que ela consiga manter esse supply chain. Então é um exemplo interessante também de a gente trazer para essa temática, para essa discussão sobre o reaproveitamento de resíduos. Mas agora eu quero perguntar de vocês, no curso de Engenharia Ambiental da FAMetro, como é que vocês trabalham isso no contexto curricular de vocês no curso? Olha, pode falar, mano. Pode complementar. Bom, vou... Relate as suas experiências acadêmicas para o nosso público aí que nos acompanha. Show demais. Foi um choque de realidade. Foi. É impactante. É impactante porque você começa a ver todas as informações. Você passa ali pelo teu ensino fundamental, pelo teu ensino médio, você é pincelado o assunto, não é aquela coisa, não tem tanto ênfase na questão ambiental. E aí eu entro em um curso que me mostra, que trata diretamente essa questão, essa importância, essa necessidade. E primeiro você tem medo com o panorama mundial, e depois você pensa, tem que conscientizar, tenho que trabalhar, eu tenho que ser a fagulha que vai acender essa chama para mudar o mundo. E dentro de tudo que eu aprendi aqui na FAMetro, e ainda tenho muito a aprender, eu fico muito feliz em dizer que eu já dei os primeiros passos para mudar esse universo, essa situação do planeta. Comecei pequeno e ainda tenho muito o que acrescentar. É um caminho bem comprido, bem longo mesmo. E a dica que eu dou é: dê o primeiro passo. Deu o primeiro passo. Cara, queria complementar isso. Tu falou umas palavras que eu já ia entrar e é o momento perfeito para entrar. No curso, é interessante que no curso nós temos uma visão panorâmica do meio ambiente, né? Não falando só dos resíduos, mas do meio ambiente. Como um todo, né? Como um todo. Então, a gente, como futuros engenheiros, nós temos noção do que de fato está acontecendo com o mundo. Cara, não fugindo do assunto, mas a catástrofe na Bahia, os fenômenos de Lanina, El Niño, as enchentes que estão acontecendo, o furacão Ian que ocorreu recentemente na Flórida. Então, a gente entende que isso não é algo normal, algo tão natural, porque a recorrência que está tendo é muito alta. E a gente tem uma noção absurda disso, e não só visão mundial, mas também local. E, cara, sobre mudar o mundo, eu sempre falo para todo mundo isso. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente não precisa criar tecnologia assim que vai... Um Elon Musk que vai mandar os humanos para outro planeta. Não vai revolucionar o ambiente. Vai revolucionar o mercado, na verdade não. Na verdade, como a gente comentou no início, é conscientização. E não só isso, são coisas básicas, coisas simples que a gente consegue tratar, como, por exemplo, copo plástico, copo descartável, canudo. Até uns anos atrás, canudo e as tartarugas, viralizou um vídeo da tartaruga com o canudo preso no... E é forte, né? É muito forte o vídeo dele tentando retirar. E tanto que foi tão forte que fez com que no mundo todo as pessoas se sensibilizassem com isso, ao ponto de algumas regiões do país abolissem o uso de canudo. Copo plástico, a mesma coisa, sacola plástica, é começar de base, conscientizando, aplicando, e aos poucos a gente vai mudando a mente das pessoas. Que legal. Mas a minha pergunta é, a gente vai ter que esperar
esse vídeo da tartaruga se É verdade. multiplicar quantas vezes? Será se eu preciso ver um organismo vivo, né, do meio ambiente sofrer para que eu repense minhas atitudes, né, enquanto certeza cidadão? O organismo vivo que mais sofre, mais sofre não, um exemplo bem próximo aqui, somos nós. Todos nós temos micropartículas de plástico dentro do corpo. Nós já absorvemos, o mundo inteiro já tem micropartículas de plástico dentro do próprio Foi um corpo. estudo feito no nosso organismo, já está presente microplástico, que foi derivado principalmente dos oceanos, presente em alimento. Microplástico, plástico a gente não consegue visualizar. Porque você imagina que ele não vai se decompor assim, fechou 400 anos, ele desaparece. Não, ele vai diminuindo o tamanho da partícula dele e aí os animais vão Entra na comendo, cadeia, nós né? vamos... Exatamente, ele entra na cadeia por baixo. Então, ele já chegou na gente. Interessante, Com né? certeza. Até onde nós vamos esperar para poder dar o primeiro passo. E pra gente encerrar, nossa última pergunta. Qual é a forma mais eficiente de tratar resíduos? Eu gosto de responder essa. Fique à vontade. Eu gosto. Fique à vontade. A forma mais eficiente, eu vou bater nessa tecla de novo, é você dar o primeiro passo. E esse primeiro passo é dentro da sua casa. Que você comece pequeno, lá dentro. Faça a sedimentação, faça a separação dos resíduos dentro de casa. Apaga a luz. Exatamente. Coisas básicas, Energias renováveis, uma infinidade de possibilidades. Mas se você der o primeiro passo, já só de você estar pensando o que eu posso fazer, você já iniciou bem. Sim. Já iniciou bem. Então, para mim, a melhor forma de tratar com a problemática resíduos, de cuidar do nosso meio ambiente, é conscientização. Ponto. É Eu isso. complemento que eu sempre digo essa frase: nós somos o reflexo daquilo que nós somos em casa. É verdade. Então, todo hábito que a gente constrói em casa, toda a nossa cultura, toda a nossa consciência em casa, a gente consegue levar para outro canto, não importa. A gente pode estar no trabalho, a gente pode estar em um local muito importante, os hábitos vão continuar. E a conscientização é a base. Fundamental. É a base de tudo. E é por isso que eu adiciono aquela fala anterior minha lá do início, que é da educação da base. Educação ambiental começa lá na base, com teu filho pequeno, você, né, tendo aquela oportunidade de crescer com aquela educação, até a educação do trânsito, por exemplo, Sim, né, sim. que vão no futuro ter reflexos aí bem satisfatórios em relação ao que a gente vem vivendo nos últimos anos. Não é isso? Exatamente isso. E para finalizar também, eu deixo aquele questionamento para as pessoas que estão nos ouvindo: qual é o tipo de planeta que você quer entregar para as pessoas que você ama? Parece uma pergunta clichê, É verdade. mas entenda uma coisa: quando a gente fala do meio ambiente, a gente envolve aspectos sociais, aspectos políticos, econômicos, a gente entra em todas as classes. Principalmente em questão de mentalidade, aquelas pessoas que pensam bem assim: mas não sei se eu vou estar vivo amanhã. É verdade. A chance de estar vivo amanhã é muito alta, é mais de 99%. Então, se eu não fizer isso aqui, se eu não jogar aqui o lixo no chão, não vai ter gente que vai trabalhar, sabe? Esse tipo de mentalidade. Pensamento egoísta. Pensamento egoísta. Pequeno, Então, né? Aquele pensamento pequeno. essa é a pergunta que eu deixo para as pessoas, porque qual o tipo de planeta que você quer que seu filho viva? Afinal, a gente está vendo as mudanças climáticas, a mudança no mundo todo, assim, a gente vê que o planeta está mais quente, a gente vê essas catástrofes, como eu tinha bem citado anteriormente. Então, entenda que, por mais que sim, o nosso tempo de vida útil ele é curto quando a gente compara o planeta, Sim. as próximas gerações vão ficar. Vão ficar. E os seus filhos e os filhos dos seus filhos vão pagar por isso. É Então, verdade. E não vai muito longe. Você nota que está cada vez mais rápido as mudanças climáticas, os Sim. impactos estão surgindo cada vez mais rápido. Então, imagine que provavelmente você vai sofrer impacto daquela garrafa que você descartou. ela vai retornar. De alguma forma, ela vai retornar. Essa conta vai ser paga, Vai. de alguma forma. Ou você ou as futuras gerações vão pagar. Tá certo. E aqui eu queria encerrar o nosso bate-papo e primeiramente agradecer por vocês terem vindo aqui. Eu acredito que foi um tema enriquecedor que nós pudemos aqui compartilhar com o público que nos acompanha, falar sobre essa sustentabilidade, falar dessa consciência social e a
responsabilidade que cada um de nós, enquanto cidadãos brasileiros, né, temos em relação aí às nossas vidas e às vidas das próximas gerações. Às vezes a gente discute várias políticas públicas, né, seja para a educação, seja para a saúde, mas e as ambientais? Como é que a gente também tem que se posicionar enquanto pessoa, enquanto pertencente ao meio? É um ser vivo, todos nós somos seres vivos e a gente tem ali aquele impacto direto e indireto. Queria agradecer pelo know-how que vocês trouxeram aqui, Obrigado, a experiência acadêmica de vocês foi muito bacana e eu quero te convidar para nos acompanhar nas nossas redes sociais e aí também sempre trazer aquela nossa frase que não é clichê, mas ela cabe mais uma vez aqui dizer que esse Pod FAMetro, ele é um oferecimento do Centro Universitário FAMetro, que é a instituição que mais cresce na região norte. Fique conosco e nos acompanhe. Até a próxima.